Registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema da pergunta é paternidade, maternidade socioafetiva, emolumentos. Perguntaram: o reconhecimento da paternidade e da maternidade socioafetiva é pago ou segue a regra do reconhecimento de paternidade normal, ou seja, gratuito? Eu respondo: gente, essa discussão está em nível nacional, né? Várias dúvidas a respeito disso. Alguns estados já definiram através de ato normativo, como, por exemplo, Pernambuco, que não se pode cobrar por averbação de reconhecimento de paternidade. Outros ainda não têm ato normativo e a discussão está grande, principalmente entre entendimentos entre registradores e as respectivas entidades de classe. Mas nós temos aí uma decisão em um processo da Corregedoria Nacional de Justiça abrangendo generalizando aí a possibilidade da gratuidade a todo e qualquer tipo de reconhecimento de paternidade. Por que eu estou fazendo essa prévia? Porque houve uma alteração importante no Estatuto da Criança e do Adolescente e aí 2 artigos foram alterados em relação a esse assunto, que foi o artigo 3º e o artigo 102. Aí a discussão é o seguinte: o 102, que fala sobre as medidas protetivas, ele trata no parágrafo 6º, vou abrir aqui enquanto a gente conversa, no parágrafo 6º ele trata da gratuidade da averbação e da certidão. Vejam só, olha, 102, parágrafo 6º, são gratuitas a qualquer tempo a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente. Então, esse dispositivo do artigo 102, através dele a gente vê que seria gratuito em todas as situações, tá? Não estou falando de uma paternidade específica, nem da socioafetiva e nem da biológica, estou falando de uma maneira geral, inclusão de paternidade, tá? Depois é que nós vamos diferenciar. Então, em relação a esse artigo 102, a essa alteração que foi feita aqui pela Lei 13.257 em 2016, toda e qualquer averbação e a consequente certidão seriam totalmente gratuitas, tá? Não teria nenhuma cobrança de emolumentos. Onde então está a dúvida? Onde que mora essa discussão? Porque esse artigo 102, ele está dentro do capítulo das medidas protetivas, do título 2, na verdade, não é o capítulo, é o título 2 das medidas de proteção, e aí tem vários capítulos, mas todos esses capítulos, incluindo o capítulo do artigo 102, estão dentro do título 2, que trata das medidas de proteção, tá? Então, como está dentro da medida de proteção, por critério, né, critério de leitura da lei, nós sabemos que o que está dentro de um título vai seguir só aquele assunto daquele título, tá? Tem até um artigo de colegas falando sobre isso, defendendo que não pode ser gratuito em todos os casos, seria gratuito só para as crianças que estão submetidas a alguma medida de proteção. E nesse caso, ou seja, tem que ser criança carente, tem que ser criança, por exemplo, que cometeu algum ilícito penal, né? algum ilícito e vai ser penalizado aí com uma medida de proteção. Então, aí nessas situações de criança submetida a essa medida de proteção, independente do motivo, é que nós teríamos a necessidade desses atos serem gratuitos. Porém, a dúvida que eu não consigo imaginar dessa maneira, né? Eu não concordo muito com essa interpretação, em função do artigo 3º, parágrafo único, que também foi modificado pela mesma lei, 13.257. E aí a questão é o seguinte: nós estamos no título 1º, que fala das disposições gerais, tudo dentro da mesma lei, e essas disposições que são preliminares, elas, nos artigos aqui estão falando que elas se aplicam a toda a lei,
Tá? Então, veja só, o artigo 3º que diz: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Esse é o caput, e aí o parágrafo único diz: os direitos enunciados nesta lei, ou seja, não neste título, mas nesta lei, aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, frisa-se condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, no meu ponto de vista, esse parágrafo único aqui do artigo 3º, ele é aplicável a toda a lei, porque isso está de forma expressa, não fala que é só nesse artigo, nem que é só nesse título, ou, né, não delimita, só fala que os direitos enunciados nessa lei, todos os direitos enunciados nessa lei, inclusive os direitos do artigo 102, parágrafo 6º. Né? Esse é o meu entendimento, tá? Muitos colegas entendem diferente, entendem que seria só as crianças submetidas a medidas de proteção. Então, a dúvida se essa lei aqui alterou alguma coisa em relação à gratuidade da paternidade, que antes era apenas aos declaradamente pobres, a dúvida em relação a isso, no meu ponto de vista, não existe dúvida, né? Tem que ser totalmente gratuito, independente da idade do menor. Agora, sempre em relação ao menor, né, gente? Aí essa gratuidade ela não pode ser estendida aos maiores, porque nós estamos diante de uma lei especial que é aplicável aos menores. Então, aí nessa situação aqui, seria de forma genérica, gratuito, tanto a averbação quanto a certidão, sempre o reconhecimento de paternidade, e em relação aos maiores, continua a regra de que vai ser apenas aos declaradamente pobres, tá? Agora, lembrem-se, eu friso mais uma vez que tem que ser observada a norma local, porque existem códigos de normas que tratam desse assunto de reconhecimento, de averbação de paternidade, e fala de forma genérica que vai ser sempre gratuito, tá? Então, observem as normas locais. Eu estou falando em nível de lei federal, a gente está discutindo aqui as disposições da lei federal, tá? Agora, uma outra questão que a gente precisa observar, que também se aplica ali à dúvida que foi colocada, tá? Porque ele colocou o seguinte, que a gratuidade, que quando se entende que vai ser gratuito o reconhecimento da paternidade biológica, né, para quem entende assim, vai ser gratuito também para a paternidade socioafetiva, né? Então, eu fiz essa explicação toda para falar do reconhecimento de paternidade de uma maneira genérica. Agora eu vou explicar entre os dois tipos de origem de filiação para saber aplicar e responder de forma direta a dúvida do colega. Então, veja só, nós não podemos fazer nenhuma discriminação de filho em relação à origem da filiação. O filho biológico ou o filho socioafetivo, nós sabemos que pela Constituição é filho e ponto. Não existe, a partir da formalização da paternidade, da maternidade, né, do momento em que está sendo declarado ali, todos os procedimentos, todas as consequências, todos os requisitos, todos os direitos e deveres, tudo isso se aplica de forma igual, tanto quando a paternidade for biológica, quanto quando ela for socioafetiva, tanto quando ela for adotiva, tá? O que difere uma paternidade da outra é só a forma como ela foi originada. A paternidade, maternidade adotiva teria que ser através de um processo judicial, de um mandado determinando que se lavre o registro novo dessa pessoa, tá? O registro de nascimento, o reconhecimento da paternidade biológica e da maternidade biológica, né, o que gera o vínculo aí é o vínculo consanguíneo. E o da paternidade socioafetiva é a existência de uma relação de afeto que está sendo ali declarada, reconhecida, e todas as anuências estão sendo prestadas, tá? Então, aí as origens vão determinar formas diferentes de se verificar a existência de uma paternidade e de uma maternidade. A partir daí,
a formalização como pais registrais, né? E como que isso vai ser mencionado no registro, mencionado na certidão, que aí já são reflexos dessa paternidade formal, dessa paternidade agora registral, não é isso? Esses reflexos têm que ser idênticos. Diante disso, se o reconhecimento da paternidade e da maternidade biológica, né, for gratuito, também o da socioafetiva, não tem diferença. Até mesmo porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando fala de gratuidade, ele está falando da averbação e da certidão de reconhecimento de paternidade. Não define que é em relação ao provimento 16, não define que é em relação à paternidade e maternidade de origem biológica, tá? Então, sempre que não tiver de forma expressa, primeiro que seria inconstitucional se tivesse disposição diferenciada que resultasse em direitos diferenciados em relação à origem da filiação. Mas nesse caso aqui nem é essa a situação, tá? Então, nós temos que observar e aí fica muito tranquilo da gente saber a diferença, como que vai ser o procedimento, tá? É só aplicar da mesma maneira como nós aplicamos sempre em relação à paternidade biológica, maternidade biológica. Como eu vou proceder em relação ao socioafetivo? Como que eu procedo quando é biológica? Sim, então eu vou proceder da mesma maneira, tá bem? As diferenças em relação ao nascimento do vínculo. O vínculo nasceu e ele vai ser meramente formalizado, dali para frente é tudo igual. Combinado? É isso aí, pessoal. Ficou um áudio mais longo um pouquinho, mas esse assunto realmente é um pouco apimentado. Beijo carinhoso para vocês e até o próximo áudio.